Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui para ministrar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Estamos ministrando sobre a vida de José e demos um título a esta série, que são as 6 provações de José. Ministramos sobre a primeira provação, que é conviver entre ciumentos e invejosos. Foi o que aconteceu com José. Na segunda provação, José teve que passar pela cova da incerteza, onde José não sabia o que iria acontecer com ele no amanhã. A terceira provação de José foi ser vendido por seus irmãos, por isso, ser vendido pelos íntimos. Hoje, nós estaremos ministrando sobre a quarta provação de José, que é ser vendido por estranho para estranhos. Eu quero ler um texto na palavra, no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 36, e em seguida o capítulo 39 e o versículo 1. Vamos ler o versículo, capítulo 37 e versículo 36. Diz assim o texto: Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Vou repetir novamente o texto. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. O versículo 39 reforça este acontecimento. Capítulo 39 do Gênesis, versículo 1. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Bem, esses 2 versículos servem para mostrar que José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, pelos seus íntimos, José agora estava sendo vendido de estranho para estranho. Estranhos compraram José e estranhos venderam José. Interessante é que ninguém vende nada pelo mesmo preço, sempre tem um acréscimo. Portanto, nós temos aqui um texto que mostra a dor de José em ser vendido por alguém que nem lhe conhece. O texto que nós lemos reflete uma realidade na atualidade, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de tocar nos assuntos atuais, deixa eu discorrer algo interessante que ocorreu. Os irmãos de José venderam José aos midianitas ou ismaelitas e eles voltaram para casa. Enquanto José estava sendo levado para o Egito, os irmãos de José voltaram para a casa de seu pai. E o interessante é que quando chegou em casa, eles mentiram para o pai. O pai ficou completamente triste, desnorteado, angustiado, porque eles receberam uma má notícia. Os seus filhos lhe entregaram uma túnica manchada de sangue. E essa túnica manchada de sangue demonstravam que José estava morto. O que foi que os irmãos de José fizeram? Matemos um bode, vamos ensopar a túnica neste sangue e diremos ao nosso pai que foi um animal que o devorou. Mas o curioso é que os irmãos de José não levaram nenhuma parte do tecido humano, não levaram nem sequer uma parte da ossada de José, levaram apenas a túnica. Mas o pai de José estava tão angustiado que, ao ver a túnica de José, achou verdadeiramente que ele tinha sido devorado por um animal. E o pior de tudo é que os irmãos enciumados e invejosos de José viram o pai Jacó sofrer, chorar e expressar da seguinte maneira: morra eu com o meu filho. Quando eles tentaram abraçar Jacó, consolar Jacó, diz a Bíblia que Jacó rejeitou a consolação dos seus outros filhos e disse: eu prefiro morrer com o meu filho. E nenhum deles tomou iniciativa para contar a verdade que ocorrera. Nenhum desses filhos teve a coragem de chegar para Jacó, mesmo que em particular, e revelar toda a trama. Preferiram ver um senhor idoso, o velho Jacó, sofrer, chorar, sentir dores e angústia, mas não lhe contaram a verdade. Existem pessoas desta natureza que sabem de toda a verdade, sabem a prova que você está passando, a dor que você está sentindo, mas eles escondem a verdade e preferem ficar calados, porque esse silêncio deles estarão lhes beneficiando. Dessa forma, mostram que eles estão preocupados com o alheio. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
os irmãos de José não se preocuparam com a dor do pai de José, com o Jacó. Enquanto Jacó chorava a dor, José estava sendo levado para o Egito. E quem comprou José? O nome deste cidadão chama-se Potifar, capitão real. Era um homem de alta patente no Egito. E ele comprou José. Pessoas que não conheciam José na verdade, pessoas que não sabiam nada sobre José, venderam José sem dó e sem piedade. E outras pessoas que também não o conheciam, o compraram por um preço maior. Interessante é que neste compra e vende, ninguém vende pelo mesmo preço o que comprou. Se nós interpretarmos na nossa situação, quando estamos sendo vendidos para estranhos, sempre acrescenta alguma coisa sobre nós e nós não estamos nem sabendo. Eu conheço muitas histórias e fatos que ocorreram que fizeram pessoas sofrer, chorar, sentir dor, angústia, porque inventaram males, são os verdadeiros fofoqueiros e mexeriqueiros. Os mercadores da vida alheia são chamados de fofoqueiros, mexeriqueiros, caluniadores e inventores de males. As principais frases deles são as seguintes: me disseram, eu ouvi falar, a fonte é segura, foi alguém que convivia com fulano de tal que me passou essa informação. Então pessoas estranhas compram de outras pessoas e sempre acrescentam. Agora, quem está sendo vendido é que sente a dor. Existem pessoas que dificilmente se recuperam de traumas obtidos por causa de uma difamação. Eu conheço a história de um pregador que foi pregar no interior e após uma noite de ministração maravilhosa, ele teria 2 noites ainda naquela igreja para pregar. Depois de uma noite cheia da presença do Espírito Santo, ele saiu da igreja, se retirou do meio dos irmãos. Alguém o viu entrar na casa de uma irmã e esse pregador passou a noite na casa daquela irmã. Ao ver aquele pregador entrar, alguém ficou de espia. E quando foi pela manhã, por volta das 7 horas, aquele pregador saiu da casa daquela irmã, de braços dados com a irmã, e momentos de mão dadas com aquela irmã, uma intimidade, um sorriso nos lábios. Automaticamente aquela pessoa chegou na sua igreja e contou para o presbítero, contou para o pastor, e quando chegou a hora do evento, quando o pregador chegou para pregar, foi impedido de subir no púlpito. Levaram ele até a secretaria e fizeram uma sabatina com ele. E conversaram e disseram que ele não poderia mais continuar a ministração. O pregador, pasmo, perguntou o porquê daquela decisão. Então, lhe informaram, o que o senhor fez não tem reparo. Como é que o senhor vem pregar 3 noites na nossa igreja, sabendo que a nossa igreja é uma igreja séria, e depois da pregação o senhor vai dormir na casa de uma de nossas irmãs, sai pela manhã e ainda não sabe o que está acontecendo? Então está aqui sua passagem, vai embora para o seu estado, nós não queremos o senhor aqui, é uma vergonha para o evangelho. Aquele pregador ficou pasmo e pediu a permissão para falar, e lhe concederam a palavra. E ele disse, vocês podem chamar a irmã onde eu dormi? E eles mandaram chamar a irmã, pois a irmã também estava na igreja. E, por sinal, nas primeiras fileiras. Quando a irmã entrou na sala, o irmão, o pregador, virou-se para aquela pessoa e disse, fale para eles o que você é minha. E a irmã falou, esse é meu irmão, que há 20 anos eu não o via. Ele foi embora para outro estado e veio pregar na nossa cidade. E graças a Deus, ele passou a noite na nossa casa, no meio da família, no seio dos seus convivas, e foi uma bênção para nós. Naquele momento, aqueles algozes, os acusadores, os que compraram e venderam com a mesma moeda, ficaram envergonhados, porque eles estavam comprando uma mentira e passando uma mentira adiante. O pregador saiu da igreja, foi embora para a casa dos seus familiares e no outro dia retornou para o seu estado. E ficou a vergonha e a lição para quem compra histórias alheias. Essa história de José nos fala claramente. José foi vendido de estranho para estranho. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você esteja angustiado, entristecido, porque estão fazendo você de mercadoria barata. Estão lhe vendendo, estão passando informações que não são verdadeiras, e isso está angustiando o seu coração. Acalme o seu coração, porque assim como Deus esteve com José
Nesses momentos difíceis, o Senhor está com você. Você será fortalecido. O que essas pessoas não sabem é que Deus já está te exaltando. Para eles, você está indo para o fundo do poço, mas para o Senhor, você está indo em direção ao trono. Se anime, se alegre, se fortaleça, porque Deus é contigo, mesmo eles te vendendo. E não esqueça, você tem o maior valor de tudo. Jesus pagou um alto preço por você. Você é filho de Deus, amado do Pai. E essas pessoas que te vendem hoje, amanhã, vão ter que comprar da sua mão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que esta palavra possa ter lhe fortalecido. E como José, você possa prosseguir em frente. E você possa ir em direção ao que Deus tem preparado para você. No próximo vídeo, nós vamos ministrar sobre a quinta provação de José. José, depois de ser vendido de estranho para estranho, foi parar na casa de Potifar, onde Deus o abençoou. Mas na casa de Potifar, José passou uma das maiores provações, que foi ser caluniado e julgado sem direito de defesa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.